Fernando Schiller, cientista político, colunista do jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes, abrindo a semana conosco, chamando a atenção do ouvinte da Rádio Bandeirantes para quê, hein, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís, Cláudio, Pedro, nossos ouvintes. Olha, tem muito tema na semana, mas eu acho que o tema que mais incomoda hoje o governo, e acho que a grande incógnita no Congresso é se vai ou não para frente a CPMI. A CPMI que foi proposta pela oposição e tem as assinaturas já necessárias, tem 32 assinaturas no Senado e tem 180 e poucas assinaturas na Câmara dos Deputados. Então vamos dizer assim, a condição para que ela seja instalada. Não é? O governo faz um esforço enorme para retirar assinaturas, não é? E aí entra o ministro Alexandre Padilha, só que está difícil fazer esse movimento todo para retirar, porque a oposição tem esse número da minoria necessário para a convocação de uma CPMI, é o número de deputados que a oposição tem. Não é? Então o governo precisa entrar no terreno da oposição para retirar essas assinaturas. O governo não quer a CPMI. Alguém pode perguntar, mas por que o governo tem tanto problema com essa CPMI? É uma CPMI conjunta do Congresso. Ela vai reabrir essas feridas todas do dia 8 de janeiro. Nenhum governo gosta de CPMI, de CPI, não é? Porque ela tem na medida que ela é convocada, ela pode ter a maioria. O governo tem maioria no Congresso, ou pode ter maioria no Congresso, para eventualmente controlar a CPI, ou a CPMI. Mas esse controle é relativo, né? Depende da composição, vai dar palanque para a oposição. Hoje a oposição está muito sem palanque no Brasil inteiro, no Congresso, quer dizer, está um pouco sem pauta. A pauta se tornou muito econômica, então é uma pauta mais difícil de ser trabalhada. Então, como as investigações em torno do dia 8 de janeiro, elas ficaram, digamos, muito sob controle do próprio governo, do ministro da Justiça, são conduzidas pela PGR e pelo Supremo Tribunal Federal, que cá entre nós não tem nenhuma simpatia pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, e como os atos foram conduzidos de fato por aqueles chamados patriotas, enfim, os acampados, etc., o foco se deu em cima daquelas pessoas, do governador Ibanez, enfim, do Anderson Torres, das conexões eventuais com membros do antigo governo, etc., mas não atingiram em nenhum momento o atual governo, que era o responsável, em última instância, pela segurança dos prédios, ou seja, pelo menos das forças federais ali em Brasília. Então, isso é um assunto que incomoda demais o governo, né? E vai custar caro esse processo todo, né? E aí entra um segundo ponto que eu acho interessante, que é como o sistema político se reconfigura, né? Nós tivemos toda uma discussão, me lembro no final do ano passado, sobre as tais emendas de relator, o tal do orçamento secreto, né? As RP9. Elas foram extintas pelo Supremo Tribunal Federal, só que elas voltaram, né? Elas voltaram com uma outra cara, né? Isso é interessante para o nosso ouvinte entender como é que nem o Alien. Lembra aquele filme, quem é mais coroa aqui, você lembra daquele filme, né? O monstro que nunca morria, né? Quando pensavam que tinham matado o monstro, ele aparecia de novo, ele ressuscitava, né? Fênix. E assim são as emendas no Congresso. Elas tiveram um estouro a partir de 2020, com a criação das emendas de relator. No governo Bolsonaro, no último orçamento, havia uma previsão de perto de 20 bilhões. Com a extinção feita pelo Supremo, houve uma divisão. Então, perto de 10 bilhões foi para abastecer as emendas individuais, que gerou, na minha visão, assim, uma situação insustentável para o país. As pessoas discutem muito pouco isso, mas é 32 milhões para cada deputado distribuir e 59 milhões para cada senador distribuir. Isso significa que nós temos um orçamento super descentralizado. Como o governo federal investe pouco, você colocar essa montanha de dinheiro nas mãos dos deputados, cada senador, vira um grande distribuidor de recursos. Eu acompanho muito a distribuição dessas emendas, é impressionante o impacto que elas têm Brasil afora. São literalmente milhares de emendas que são distribuídas nas bases eleitorais, sempre com a assinatura do deputado, né, que em geral ele é representado pelo deputado estadual, pelo vereador, pelo prefeito do partido, já preparando as eleições do ano que vem, né, porque essas emendas elas vão abastecendo as bases, elegem vereadores, elegem prefeitos, que vão apoiar
em 2026 os atuais deputados e senadores. Imagina que um senador com 59 milhões, ele distribui, fazendo uma conta arredondando um pouquinho aqui, 240 milhões de reais diretamente, né? Agora, alguém poderia perguntar, mas isso não é mais democrático? Porque quando o senador ou o deputado distribui o recurso, ele tem prerrogativa para isso, né? O governo não pode arbitrar se libera ou não. Só que o governo pode arbitrar o timing da liberação. Então ele pode segurar. Como quem coordena isso no governo é o ministro Alexandre Padilha, então ele centraliza essa demanda. A comunicação com os ministérios para a execução das emendas é feita pelo Alexandre Padilha. E, obviamente, esse comando é um comando político. Então ele pode dizer para o ministério, e tem muito ministério, né, turismo, desenvolvimento regional, etc. Pode dizer, olha, prioridade ou não é prioridade, né? E a partir daí você tem a volta de um certo clientelismo dentro do Congresso Nacional, que é o que o governo está utilizando para desmobilizar aí para a CPMI, né? A assinatura dos deputados e senadores para a CPMI. Interessante, quer dizer, ou seja, o montante de emendas a serem distribuídas esse ano é surpreendentemente maior do que o que foi no ano passado. Houve se turbinou as emendas de comissão, elas foram para 7,6 bilhões, as emendas de comissão. Basicamente, o senador Marcelo Castro, lá do MDB do Piauí, é o comandante da comissão no Senado, Comissão de Turismo e Desenvolvimento Regional, que distribui emendas de comissão. E aqui o conceito de comissão poderia parecer mais democrático, né? Mas como a base do governo comanda as comissões do Senado, né? E como, na verdade, o critério para a distribuição é do presidente da comissão, né, que também comanda vamos dizer assim, a composição da comissão, você abriu de novo uma enorme caixa de negociação paroquial, clientelista, que é o que funciona no Congresso Nacional. Na minha visão, quer dizer, isso estava por trás daquele recado do presidente Arthur Lira, de que o governo não tem base no Congresso, precisa agilizar a liberação dessas emendas, essa máquina de liberação clientelista de emendas precisa funcionar. E vai funcionar, né? O governo hoje tem, a gente fazer uma conta assim, meio precisa, mas com algum, evidentemente que isso nunca é matemática perfeitamente precisa, 290 votos hoje na Câmara. Precisa 309 para aprovar a emenda, 308 para aprovar a emenda à Constituição. Mas não pode ter 308, né? Precisa ter alguma folga, 330, 340 votos. Então o governo está relativamente longe de ter essa maioria. Precisa do presidente Arthur Lira, precisa botar para funcionar essa máquina de emendas, é a responsabilidade do ministro Padilha. Mas eu queria deixar esses dois destaques aqui, né? Primeiro, que as emendas voltaram com força, né? Mesmo naquela divisão lá do final das emendas de relator, metade foi para abastecer as emendas individuais, onde o governo tem o timing, e a outra metade ficou com os ministérios, ficou distribuída entre os ministérios, né? Só que o governo utiliza, então o governo tem a discricionalidade de fazer a negociação com o parlamentar e a partir dali obter a lealdade do parlamentar. Então virou quase que uma emenda discricionária, né? Afora esse 7,6 bi, que não é pouco dinheiro, com as emendas de comissão. Então tudo mais ou menos como era antes, né? E o governo vai montar essa operação de guerra aqui. A minha curiosidade essa semana, como é que vai ser o comportamento do senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, que tem que fazer a leitura, é um direito da minoria. Eu achei curioso o senador Humberto Costa do PT disse, olha, é um direito da minoria, mas é um direito da maioria tentar não fazer a comissão naufragar, ou seja, a comissão não funcionar. Mas como já tem as assinaturas, o que o presidente do Senado tem que fazer, o presidente do Congresso tem que fazer, é fazer a leitura e instalar a CPMI. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, Sheila, muito bom dia. Tem dois aspectos que eu gostaria de destacar, né, nesses seus comentários. Um é essa resistência do governo Lula à CPI para investigar os atos de vandalismo do dia 8. É, no mínimo, engraçado isso, né?
porque, afinal de contas, foi um acontecimento político, né, lamentado por todo mundo e tal, mas que beneficiou politicamente o atual governo, sem dúvida nenhuma, né? Aquele vandalismo, tudo aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, acabou sendo atribuído a bolsonaristas, até o próprio, tentaram inclusive envolver o próprio ex-presidente nessa história. E o governo Lula temer uma CPI para investigar isso é no mínimo curioso, porque dá razão a muita gente que acredita que integrantes do atual governo colaboraram para aquilo, né? Colaboraram inclusive com gente infiltrada, etc. e tal. Há muitas suspeitas e denúncias envolvendo isso, denúncias envolvendo inclusive a omissão de ministros, como o caso do ministro da Justiça, Flávio Dino. Isso é algo curioso, porque, e além do mais, né, se o governo, enfim, tem um número importante de parlamentares, não haveria em princípio o que temer, né? Mas há algo mesmo a ser esclarecido. Talvez isso mereça uma investigação à parte, né? O temor do governo Lula em relação às investigações dos atos do dia 8. Com relação às emendas, sabe, Schiller, já na fase final da campanha eleitoral, numa entrevista, a gente entrevistou aqui em Brasília os candidatos locais, né, à Câmara e ao Senado, e a candidata ao Senado, Damares Alves, contou uma coisa muito curiosa. Ela disse que, como ministra, ela recebia dos presidentes da Câmara e do Senado as ordens para a liberação de emendas. Não passa pelos, digamos assim, por uma avaliação. Ela não tinha nem sequer meios de dizer, olha, esse dinheiro talvez vamos liberar daqui a um mês, daqui a uma semana. Não, era para liberação imediata das emendas, eu acho que emendas do relator, né? Aquilo ali chega ao ministro através de ofícios assinados pelos respectivos presidentes das casas, determinando exatamente, olha, determina a Vossa Excelência a liberação de X milhões para o projeto tal, ou para, enfim, de acordo com a emenda do deputado ou senador fulano de tal. É assim que está funcionando agora. Então isso é aquilo que um dos detalhes daquela declaração do presidente declaração recente do presidente da Câmara, no sentido de que o governo não tem maioria e que a relação entre o Congresso e o Executivo mudou com as emendas do relator, etc. e tal, é basicamente isso. Hoje, para comprar votos de um parlamentar, o governo Lula vai ter que fazer muito mais do que fez, por exemplo, na época do Mensalão e também do Petrolão. Na época do Mensalão, davam uma mala de dinheiro e os caras votavam de acordo com os interesses do governo. Na época do Petrolão, para além da grana, teve também acesso franco a cargos, por exemplo, na Petrobras, para roubar livremente a estatal, como de fato aconteceu. Agora, a coisa parece que para comprar votos de parlamentares, o governo vai ter que fazer muito mais do que isso, né? O que pode prenunciar, inclusive, escândalos aí a granel no nosso futuro próximo. É claro que ninguém deseja que isso aconteça, mas é uma possibilidade que se abre com essa nova correlação de forças, digamos assim, entre Congresso e Poder Executivo. É isso, Cláudio. Assim, eu faço um destaque. Tá? Por que eu trago esse assunto aqui? Né? Primeiro porque o Brasil é uma das democracias que mais distribui dinheiro desse jeito. Né? Eu fico imaginando, se o cidadão está nos escutando, imagina que o governo tenha uma racionalidade, que tenha planejamento, né, que o recurso seja alocado nos estados, enfim, para projetos definidos por técnicos, etc., que em tese deveria ser, né? Quando eu escuto isso que o Cláudio está falando da ex-ministra Damares, etc., continua basicamente isso, quer dizer, uma alocação de recursos feita a partir dos interesses eleitorais dos deputados e senadores. Alguém pode dizer, bom, mas isso é antiético, isso é uma sacanagem. Não é necessariamente uma sacanagem, é a regra do jogo. Quer dizer, é evidente que o deputado fará uso disso. O deputado pode, por um certo momento, dizer assim, não, eu não vou fazer uso dessas emendas porque eu sou contra o mecanismo. No segundo ano ele vai fazer. Vamos lembrar, o Partido Novo, até pouco tempo atrás, até esse ano, ele não fazia uso do fundão eleitoral.
porque era uma questão de princípio, não fazer uso, etc. Agora tomou a decisão de usar, tem quase 100 milhões lá represado, vai usar, porque o sistema, a regra do jogo diz que tem esse recurso lá, o parlamentar vai utilizar, porque se ele não utilizar, o colega dele que disputa com ele uma eleição, nos estados, etc., nas regiões, vai utilizar esse recurso. Tá? O que aconteceu aí, o que está acontecendo, por isso que eu chamei a atenção, Cláudio, quer dizer, eu acho que o sistema político reconfigurou isso. Então você vai ter comissão lá de turismo, desenvolvimento regional do Senado, o senador Marcelo Castro com 6 bilhões e meio de reais para fazer exatamente a mesma negociação. Então ele vai indicar os padrinhos das emendas, vai passar o contato, vai passar a demanda para o ministro Padilha, que fará a conexão dentro do governo para executar essas emendas, e a partir daí o governo vai construindo a base. O governo vai precisar muito da base para temas econômicos, como o novo regime fiscal e a reforma tributária, que eu acho que está mais distante, mas precisa quórum constitucional, mas vai precisar para o dia a dia, para evitar uma CPMI. Sobre a CPMI, eu só quero fazer uma lembrança aqui, já que a gente gosta de recuperar um pouquinho de história, né? Foi a CPI dos Correios, que depois virou a tal da CPI do Mensalão, que levou todo aquele processo, que quase levou à deposição na época do ex-presidente Lula, no primeiro mandato, criou um enorme problema, que foi o Mensalão, né, em 2005, 2006. Então, acho que o presidente Lula ele tem uma má lembrança com essas CPIs que ele não controla, que vêm da oposição, que vão abrir questões que eventualmente não sejam as melhores para o governo. Né? Porque até agora, todas as investigações favoreceram o governo. E toda a narrativa do dia 8 de janeiro, o governo ganhou. Né? Então, assim, o que vem pela frente só pode ser derrota do governo. Mesmo que o governo tenha maioria na CPI, controle de alguma maneira a narrativa, vai abrir espaço, vai abrir palanque, vai reabrir questões. Então, não quer turbulência nesse negócio, já está ganhando o jogo, já ganhou o jogo de 10-0, por que vai reabrir? Né? É essa disputa que a gente está assistindo aí na semana. Fernando Schiller, cientista político, trazendo um assunto aqui que está fora da pauta, mas que é dos mais relevantes e que vai ditar a relação entre executivo e legislativo nesse começo de mandato. Obrigada, viu, Schiller? Até a próxima. Boa semana, grande abraço. Para todos nós.